Euribor, dívida grega, criptomoedas, Amazon. Esta semana foi rica em acontecimentos e temos várias coisas para analisar. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, mais uma semana em que temos análise de mercados e como sempre tenho comigo Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, Bárbara. Olá também ao nosso Filipe Garcia. Olá, Filipe Garcia. Olá, boa tarde. Boa tarde aos dois, então estamos aqui prontos para mais uma semana de análise ao que esteve aqui a marcar e está a marcar a agenda nos mercados financeiros. E desta vez vamos começar por onde? Vamos começar por Euribor. Falamos do principal indexante utilizado no cálculo da prestação da casa, do crédito à habitação. E Filipe, começava por ti, ou seja, o que é que aconteceu? O que é que se está a passar aqui com a Euribor e, no fundo, que implicações é que isto tem para a economia e para as pessoas? Bom, se quisermos adotar uma postura muito bombástica, a Euribor a 6 meses está em máximos do ano, o que parece ser assim, um movimento de grande dimensão. No entanto, estes máximos do ano, enfim, continuam a fazer com que a Euribor continue muito perto dos menos 0,5%. Estamos efetivamente em máximos do ano, mas as taxas de curto prazo continuam muito ancoradas perto da taxa de depósito do BCE, que é de menos 0,5%. Se nós colocarmos isto um bocadinho mais em contexto, verificamos que este nível em que nós estamos é o mais alto, digamos, do ano, mas se formos a ver, as Euribors estão praticamente estacionadas aqui perto dos menos 0,5% há bem mais de 6 meses. Os futuros da Euribor dão-nos a entender que a Euribor a 6 meses só se tornará positiva no terceiro trimestre de 2025, portanto há uma previsão no mercado de que as taxas se manterão baixas durante bastante tempo e também não há muito a perspectiva de que seja do interesse do BCE e da generalidade dos agentes económicos que tenhamos as taxas de juros a subir, quer as de longo prazo, mas sobretudo as de curto prazo. Aliás, se olhamos para os Estados Unidos, também vemos que o excesso de liquidez que se passa deste lado do Atlântico também se passa do lado de lá e que não há neste momento perspectivas de subidas. Apenas acrescentaria dizer que, de um ponto de vista histórico, estas taxas são efetivamente mesmo muito baixas e, como se pode ver, por exemplo, na evolução desde 2007, nós estamos perfeitamente estacionados, as taxas de juros estão negativas já desde os finais de 2015 e, portanto, pode parecer que está a acontecer muita coisa nas Euribors, mas efetivamente não está. Não podemos nunca nos surpreender se um dia destes, paulatinamente, as taxas de juros comecem a aproximar-se dos 0%, mas mesmo para isso ainda faltará muito tempo. Pedro, também partilhas desta visão e temos aqui falado aqui da questão da manutenção das taxas de juro baixas e realmente este gráfico agora que estávamos a passar é bastante ilustrativo disso, não é? É realmente quando fazemos um zoom às vezes à semana parece, como o Filipe estava a dizer, parece que isto está uma loucura, mas quando fazemos um zoom out e olhamos realmente é um micro movimento. Sim, é como o Filipe estava a dizer, apesar de estarmos em máximos do último ano, que às vezes até pode parecer assustador, que é as taxas estão a começar a subir, será que eu devo ou não renegociar o meu crédito à habitação, será que devo trocar por taxa fixa, etc. O que é facto é que quando olhamos, mesmo nos últimos 3 anos, o máximo o pico mais alto da taxa Euribor foi menos 0,1 aproximadamente, que foi antes da pandemia, quando se perspectivava que a economia iria recuperar. Ou seja, desde 2016, há 6 anos, que temos Euribors negativas. E daqui a pouco estamos a falar de uma geração inteira, se calhar provavelmente vamos ter 10 anos de taxa de juros negativa e as pessoas não vão saber o que é prémio de risco, o que é uma taxa de juros e nem o que é que significa. E isso é que é preocupante quanto a mim e tal como o Filipe estava a dizer, mesmo que isto convirja agora para zero ou vá convergindo, as mensagens que o Banco Central Europeu tem dado em consonância também com a Reserva Federal e provavelmente na reunião de Jackson Hole em agosto iremos ter essa confirmação, é que
ambos os bancos centrais pretendem alterar a sua política de taxa de juros de uma forma provavelmente muito lenta, sustentada, de forma a que todos os agentes económicos se possam adaptar, até porque nós não podemos esquecer, toda a gente vai sair, ou todos os Estados vão sair desta crise com dívida pública em máximos históricos, por isso, se por acaso as Euribors fossem para os valores de 2008, como vimos há pouco no gráfico, que estavam a 4 ou 5%, bem, isso rebentavam as famílias, os Estados. Neste momento, acho que não é possível ter uma economia nunca, nos próximos, se calhar, 20 ou 30 anos com taxas dessas. Provavelmente elas irão depois estabilizar no 1, 2%, quanto muito, e se calhar estamos a falar num horizonte de 10, 15 anos, ou seja, ainda temos pela frente um período de recuperação que há de ser lento, muito por conta também do endividamento que os Estados acumularam, e como digo, não é possível agora estar a ter taxas de juros de 2% com o serviço da dívida ia comer uma parte grande, substancial do crescimento. E por falar em dívida soberana, o que é que aconteceu esta semana com dívida grega e o que é que podemos destacar a dívida grega aqui e também o caso da dívida italiana? Mas Pedro, o que é que podemos, começando por ti, depois já vou querer também, vamos querer ouvir também o Filipe, mas começando por ti, o que é que aconteceu nesta semana que trouxe aqui novamente a lume a dívida grega? Sim, as dívidas públicas, principalmente as periféricas, estão a subir bastante e estamos a ver, Itália este ano vai superar os 155% de dívida pública sobre o PIB, a França os 125%, Portugal muito também à volta de 137%, mas a Grécia supera todos e apesar de todas as reestruturações que teve ao longo dos últimos 10 anos, 3 se não estou em erro, a dívida pública sobre o PIB vai ultrapassar os 200%, ou vai atingir quase 210%. E não deixa de ser estranho, e neste gráfico consegue-se perceber bem, que à medida que a dívida pública sobe, as taxas de juros vão diminuindo, o que vai contra tudo o que se aprende em economia, que é, normalmente, quanto mais dívida pública, mais risco, menor capacidade do emitente de pagar, maior prémio de risco ou maior taxa de juros que é exigida ou que os investidores exigem para emprestar, porque a incerteza é maior. E isso explica-se, e além disso, explica-se pela política do Banco Central Europeu, por isso a Grécia, Portugal, os países periféricos bem podem agradecer à política agressiva de compra da dívida pública por parte do Banco Central, porque é a única coisa que justifica, quanto a mim, que temos uma Grécia que paga até menos do que a Itália, o que é impressionante, tendo em conta que a Itália, apesar de tudo, tem uma grande colocação de dívida pública interna, está bem que tem 150 e tal % de dívida sobre o PIB, mas, quer dizer, a Grécia, 210 ou 200 e poucos %, eu não gostei disso, mas eu duvido que alguém consiga tirar de lá, quer dizer, não é tirar de lá o dinheiro, mas não percepciono isto mal, mas alguma coisa vai ter que correr mal no futuro. Isto, para mim já é impagável. Agora o que é facto é que o risco de default é real. Eu acho que sim, mas lá está, o risco de default normalmente era dado pelas taxas de juros. E o que a taxa de juros agora está a dizer, parece um mercado manipulado, é que não existe risco, porque quando a Grécia consegue ter taxas inferiores à Itália, para mim isto é assustador, é mesmo uma manipulação ou uma inversão de todos os conceitos que aprendemos, ou pelo menos que eu aprendi. Filipe, qual é que é a tua visão relativamente a esta situação de dívida grega e em comparação com a dívida italiana? Tanto para dizer. A primeira coisa que se pode dizer, penso eu, é que o mecanismo de formação de preços não é natural, e é isso que o Pedro disse, não é? Ou seja, que isto não está, os preços não estão a ser formados de uma forma perfeitamente livre, porque há um interveniente que é o BCE, que não vou dizer que adultera, mas que influencia os preços de tal maneira que podem-se gerar situações que não façam muito sentido. É um tema que já com certeza vamos falar muitas vezes. O principal mandato do BCE não tem tanto a ver com a inflação, o principal mandato do BCE é preservar a zona euro. E nós sabemos muito bem como é que isto tudo começou em termos de crise da dívida, e começou com a Grécia, e portanto tudo aquilo que seja algum tipo de susto, de receios relativamente à dívida grega, naturalmente que seria um combustível muito perigoso
para a coesão da zona euro, e portanto creio que há sempre uma preocupação muito grande em manter aquela dívida, ou melhor, os preços dessa dívida bastante controlados. E ainda esta semana a Moody's veio com uma apreciação de rating relativamente à Grécia e notou, claro, o rastro da dívida pública acima dos 200%, mas disse também que as reformas que estão a ser implementadas, que são reformas tendentes ao crescimento, são muito animadoras e pronto, enfim, quis pelo menos ver o copo mais meio cheio que vazio. Na relação da comparação face à Itália, portanto, os 10 anos da Grécia estão nos 0,85%, os 10 anos de Itália estão nos 0,93%, já agora os de Portugal estão ali perto de 0,5%, 0,46%, mas eu acho que isto diz mais acerca da Itália do que propriamente acerca da Grécia. Ou seja, penso que tem muito a ver com os receios que continuam a existir de que a política italiana possa, enfim, fazer derrapar, por um lado, as contas públicas, mas que façam mesmo derrapar o projeto do euro. Portanto, eu diria que nenhum destes preços, Grécia, Portugal, Itália, se calhar a Alemanha, com menos 0,2% também há 10 anos, também não fazem muito sentido, não é? Portanto, todos estes preços têm que ser encarados com grão de sal, como se costuma dizer, porque a sua formação não está a ser, digamos, feita de uma forma perfeitamente livre. Eu acho que esse é que é o ponto essencial. E relativamente a criptomoedas, e voltamos às criptomoedas, não é verdade, Pedro e Filipe? Voltamos aqui às criptomoedas, tem sido um tema que tem andado quente nas últimas semanas. Creio que vai continuar quente em muitas mais, portanto regressaremos possivelmente várias vezes a este tema. Mas Pedro, começava por te perguntar, esta semana, até agora, até ao momento que gravamos este programa, porque em termos de volatilidade e reações de notícias, andamos quase, não digo ao minuto, mas ali hora a hora, quase aqui com novidades relativamente em torno das criptomoedas ou que acabam por gerar algum tipo de impacto. Esta semana, criptomoedas, o que é que marcou aqui este tema? Tivemos mais um tweet do Sr. Elon Musk agora a dizer que falou com os mineradores norte-americanos e que ficou confiante que irão adotar energias renováveis na mineração. Ora, realmente às vezes não há paciência, porque isto tudo não faz sentido e dá a impressão que há muita gente a brincar com o dinheiro dos outros e a influenciar movimentos, porque não é possível dizer que se falou com mineradores e onde é que eles... Quer dizer, isso sinceramente não parece possível. Depois foi também um grande investidor, Carl Icahn, que andou na guerra com a Herbalife, andou a apoiar a administração da Herbalife há cerca de uns anos e fez mais de $1 bilhão, que disse que vai investir, ou pretende investir 1,5 mil milhões de dólares no ambiente de criptomoedas, preferencialmente o Ethereum, e por isso também tivemos uma recuperação, o Ethereum que chegou a estar abaixo de $2.000 a semana passada, com uma queda de mais de 50% no espaço também de uma semana, recuperou cerca de 35% desde os mínimos, foi o que recuperou mais. O Bitcoin também recuperou, mas o Ethereum tem demonstrado mais força do que o próprio Bitcoin, um pouco provavelmente pelo ambiente e pelas todas as aplicações que podem ser desenvolvidas via Ethereum do que o Bitcoin. A Bitcoin será mais aquela olhada como uma reserva de valor, como uma não queria dizer moeda, mas uma app de pagamentos, mas em termos de desenvolvimentos futuros provavelmente vamos ter o ecossistema Ethereum e por isso também estes investidores começam a olhar para essa criptomoeda. Depois também, finalmente, hoje tivemos o Irão, que proibiu, vale o que vale, mas proibiu também a mineração de criptomoedas no país, por isso isto é rico, vamos desde a China ao Irão, aos investidores americanos. Realmente este espaço da criptomoeda todas as semanas tem avanços e mais uma vez gostava só de chamar a atenção para a volatilidade que estas moedas têm e que há muitos investidores e cada vez mais pessoas, cada pessoa que eu falo parece que já percebe de criptomoedas e está no mercado há muito tempo e que andam com alavancagem
e a alavancagem é, no fundo, endividamento a comprar e vender este tipo de ativos. E isto, o que eu gostava de alertar é que volatilidade 20% ou 30% pode correr muito bem, mas também pode correr muito mal, e acho que devemos deixar essa alerta. E quando corre mal, corre mesmo muito mal. Sim, ou seja, este é um ponto relevante, e aliás, nós também aqui com o nosso programa Market to Market pretendemos a vários níveis, e falando aqui de vários ativos, enquadrando isto até em ambiente macroeconómico, porque nunca podemos olhar para uma coisa de forma isolada. Mesmo uma das bandeiras das criptomoedas é não haver aqui uma correlação direta com a parte da economia, não é? Mas nunca olhamos em termos de portfólios, de carteiras, enquadramos e procuramos aqui fazer isto. Eu queria também só destacar que também Ray Dalio, porque se calhar para muitas pessoas que nos acompanham, também veio dizer uma frase interessante, a dizer que preferia colocar dinheiro em Bitcoin, em criptomoedas, do que pôr em bonds. O que é curioso, ou seja, o movimento que tem havido nos últimos anos, e sobretudo no último ano, é a entrada aqui muitos investidores institucionais, por um lado, não é? Tivemos aqui nas criptomoedas uma entrada de investidores institucionais, e agora figuras de relevo ligadas a sociedades gestoras ou de hedge funds, que de repente começam, pareciam mais céticos no início, e começam a olhar para este mercado. Isto depois, obviamente, veio dar ainda mais força, vem colocar o pequeno investidor de olhar mais atento a estes mercados, mas como sempre deixar aqui o alerta, que é ter a noção do risco que está aqui associado, é muito importante. Filipe, gostava de ouvir a tua posição relativamente a criptomoedas. A mensagem principal é que a volatilidade está na essência destes ativos. Essa é a principal. Já temos falado nisso no passado, vamos continuar a falar no futuro. A participação do retalho é enorme. Aquilo que o Pedro estava a dizer eu também tenho testemunhado, ou seja, em contextos que eu não estou à espera, de repente está toda a gente a falar de criptomoedas em vez de falar de futebol, ou de outra coisa, de política, ou do Covid, ou de outra coisa qualquer, o que significa que anda mesmo muita gente envolvida neste mercado, o que em si não tem um especial mal, aliás nem tem mal nenhum. O que tem é, se houver de facto uma má abordagem a esse mercado, um grande desconhecimento, apostar no diz que disse, ir alavancado, acreditar nas promessas de retornos garantidos. Enfim, nós temos sempre que frisar que esse é um jogo perigoso, não é? Agora, eu acho que das declarações do Carl Icahn eu destacaria uma, ou pelo menos uma forma que ele dá a entender, é que isto das criptomoedas vai ficar, ou seja, que isto não vai passar, que não é, digamos, uma moda passageira e que daqui a uns anos já nem sequer se vai ouvir falar disto. Ele reconhece, penso como todos nós, que ninguém sabe qual vai ser a configuração deste ecossistema daqui a algum tempo, mas na opinião dele isto vai continuar. Isto bate em cheio naquilo que eu também acredito, ou seja, nós vamos ter estes criptoativos coexistirem com o sistema financeiro e monetário planetário, digamos assim. E depois o que é que vemos? As proibições têm muito a ver, as proibições são sempre assim, em qualquer situação, as proibições têm sempre a ver com o medo. Ora bem, o medo no caso do Irão é que de alguma forma a moeda local deixe de ter qualquer tipo de interesse para as pessoas e passem a usar outro tipo de ativos. Mas em resumo é isto, ou seja, acho que faz sentido continuar a olhar para este mercado, porque este mercado não vai desaparecer, a volatilidade também não vai desaparecer de maneira nenhuma. Só daria uma nota adicional para quem segue este tipo de coisas. Há digamos, uma espécie de um indicador que se chama a dominância da Bitcoin, que é basicamente o peso da capitalização bolsista da Bitcoin em todo o mercado dos criptoativos, que durante muito tempo andou ali na casa dos 70%, ou seja, do total do mercado a Bitcoin valia cerca de 70%, e agora vale 42%, com o Ethereum já nos 18%. Portanto, aquilo que se está a notar é que com a institucionalização deste mercado, porque não são só essas figuras a entrarem, estamos a falar de bolsas de futuros, ETFs, grandes bancos de investimento a oferecer serviços nesta área. Com a institucionalização da Bitcoin e até dos criptoativos,
e também com o próprio estudo adicional que muita gente está a fazer sobre isto, a dominância da Bitcoin tem vindo a cair, e acho que esse é um ponto que vale a pena reforçar. Deixarmos aqui só uma nota mesmo final relativamente ao estudo que foi divulgado esta semana, ao inquérito sobre literacia financeira no mercado de capitais, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pela CMVM, que eu tive o prazer de estar presente nos 30 anos exatamente a dissecar o estudo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar para o estudo, apenas destacar que o estudo veio revelar que algumas conclusões que é possível tirar. Primeiro, em que a literacia financeira em Portugal continua a ser baixa, embora haja uma ligeira melhoria relativamente ao estudo anterior, que o perfil do investidor português é um perfil conservador, que relativamente a alguns temas, quando foram colocadas algumas questões aos investidores, às pessoas que participaram no estudo, realmente em algumas questões relacionadas com o mercado de capitais, ou mesmo com alguns tipos de cálculos muito simples, que não houve uma capacidade das pessoas de entenderem e de perceberem. Filipe, notaste aqui alguma surpresa ou queres destacar algum ponto? Sim, isto chega a ser um bocadinho até assustador em algumas partes. Eu fiquei, por exemplo, muito admirado. Já sabia que a situação não ia ser boa, mas 30% dos inquiridos não sabem calcular uma rentabilidade de 2% em cima de um capital de 100 é muito complicado. Ou seja, é sinal que, do ponto de vista de cálculo, de compreensão das coisas mais básicas, a situação é difícil. Mas eu destacaria, se calhar, 2 ou 3 pontos um bocadinho soltos. Um deles que para mim também parece importante, que é os hábitos de poupança e de investimento em Portugal estão muito aquém daquilo que deveriam, mas também porque somos um país pobre, não é? Tendo em conta aquilo que aparece no estudo, 37% dos inquiridos declararam ter um rendimento mensal entre 0 a 1.000 euros e 75% o rendimento até 2.500 euros, ou seja, por mês. Efetivamente, e todos nós conhecemos a estrutura de custos das famílias, de facto, para muita gente não sobra dinheiro para poupar, ou têm dificuldade em poupar. Nós sabemos, e a Bárbara tem ajudado muita gente neste processo, que é sempre possível poupar alguma coisa, é sempre possível tentar ter bons hábitos nessa matéria, mas eu compreendo que não haja muita vontade ou atratividade de investir, por exemplo, em mercados de acionistas, mas poderia ser outra coisa qualquer, quando não há também essa massa crítica para poder fazer. Agora, naqueles que investem, e que naturalmente que há uma correlação muito forte entre quem investe e quem ganha mais dinheiro, e por outro lado quem tem uma escolaridade também mais alta, eu creio que o que mais me preocupou foi a elevada dependência, dito de outra maneira, uma influência da banca muito forte junto das decisões de investimento dessas pessoas. Ou seja, seria de esperar que essas pessoas com uma escolaridade mais alta, com rendimento também mais alto, já conseguissem quebrar os laços de dependência relativamente à banca na aplicação das suas poupanças. E essa é uma parte que me preocupou bastante, porque há de facto muita aversão ao risco, pouco mais de 10% recorrem a consultoria independente para aplicar as suas poupanças, e creio que esses são os aspectos que eu destacaria. De facto. A influência, dos bancos e dos amigos nos processos de investimento, que são esses os dois claramente mais citados pelos inquiridos, não deixam de me preocupar. Nos casos, porque os amigos podem não ter também a informação, informação e formação suficiente para dar um bom conselho, e do lado dos bancos, porque, sem querer dizer mal, mas há sempre algum conflito de interesse entre o intermediário financeiro e aquilo que são os produtos que colocam, portanto isso preocupa. E Pedro, perguntava-te aqui, só mesmo rapidinho, relativamente, pegando aqui nesta importância trazida pelo estudo, e é sempre bom refletir sobre estes temas, e nós também o fazemos, o que é que destacarias de importante em termos de literacia financeira no mercado de capitais? Não, foi os pontos que o Filipe mencionou, são fundamentais, que é, no fundo, a maior parte das pessoas investe, seja pela dica do amigo, que é preocupante, porque quando andamos a comprar só porque o vizinho está a ganhar dinheiro, o amigo está a ganhar dinheiro, é porque as coisas vão acabar por correr mal. E
E depois a questão dos bancos realmente serem aqui continuar a ter um peso muito grande e a confiança que existe no gestor, e tem muito a ver também, eu acho, com as áreas rurais. Talvez cerca de 35% ou 40% da população reside no interior ou reside em áreas mais rurais, e aí compreendo que haja uma maior dependência. Uma ligação. Na ligação, até porque se calhar já é uma população mais envelhecida, ou tem mais de 50 anos, ou tem mais dificuldades, já não é aquela geração mais digital e que pode aceder a conteúdos facilmente. Eu também, mais fácil na internet. Também destacava uma questão que foi colocada, que é: se recebesse 100 mil euros, o que é que faria? E fiquei impressionado como é que 42% ou 40 e tal por cento das pessoas punham o dinheiro em depósito à ordem. Ou seja, uma coisa que é dada, como é que no depósito à ordem, atenção, não me chocaria se o depósito à ordem rendesse 2 ou 3%. Se fossem os tempos daquelas Euribors lá em cima, não é? Não os de agora. Mas, tendo em conta a perspectiva que nos próximos 5 anos andamos a receber propostas de oferta dos bancos a 0,1% e 0,2%, significa que há uma incompreensão do que é a perda de poder de compra e o efeito de inflação nas poupanças. Porque isto não é só poupar, é investir a poupança. E eu acho que esse conceito está completamente afastado da cabeça das pessoas. As pessoas muitas vezes pensam: eu vou pôr de lado. Está bem, isso é um primeiro passo. Mas o que é que eu vou fazer para aquele dinheiro, como tu dizias ontem, o ácar não estar ali a comer o dinheirinho? Claro. E o ácar é a inflação. Vai comendo, e dentro de 5 anos eu vou conseguir comprar menos. E a ausência desses conceitos do custo-oportunidade, trocar uma coisa por outra, o facto das pessoas se aliarem muito da decisão, isso preocupa-me, porque um país não pode evoluir se não tiver um mercado financeiro forte, se não tiver pessoas cultas, se não tiver, em termos de literacia financeira, se não conseguir tomar decisões, e realmente é preocupante para o futuro do país. E acho que os decisores políticos deviam tomar alguma ilação e utilizar estes estudos no sentido de, mesmo nas escolas primárias, colocar, ter disciplinas que pelo menos ensinem estes conceitos básicos, que nos vão acompanhar na vida inteira. Nós, nesse ponto, o Manilab está muito à vontade, porque, como eu mencionei também no dia, não aguardámos, pusemos mãos à obra e também já desenvolvemos programas desde o primeiro ciclo até o ensino universitário. Aproveitar, então, este é o momento perfeito para dizer: aqui no Market to Market estamos a fazer o quê? Mais e melhor literacia financeira. Portanto, é uma ótima oportunidade de fazer o quê? É a única coisa que nós pedimos aqui, de deixar aqui o seu gosto, subscrever o canal, e já agora mande este vídeo a um amigo, a uma amiga, para ajudar a que aumente também a sua literacia financeira e ajudar-nos também a este vídeo a chegar a mais pessoas. Agora é tempo do nosso Market Update. Para destaque desta semana temos o quê? Amazon. A Amazon anunciou um negócio enorme com a compra da MGM, aquela marca do leãozinho que todos conhecemos dos filmes, e num negócio acima de 8 bi, não é verdade, Pedro? O que é que está aqui em causa e o que é que poderá ter levado então a Amazon em fazer esta movimentação?
Sim, é um negócio bastante grande, mas para o tamanho da Amazon isto representa, só para termos uma noção, 0,5% da capitalização bolsista. E isto dá-nos a noção do poder que estas empresas de capitalizações trilionárias conseguem ter agora, nomeadamente, em termos de poder comprar concorrência ou poder comprar pequenos negócios para conseguirem desenvolver outras áreas. E neste caso, o principal objetivo é conteúdos para fidelizar os mais de 200 milhões de subscritores que a Amazon Video já tem e que a Amazon tem neste momento, e é, no fundo, fidelizá-los. Não nos podemos esquecer que a MGM tem marcas como o James Bond, o 007, toda a gente conhece e que é icónico, o Rocky, e tem mais de 4 mil títulos, se não estou em erro. Por isso, sim, mais de 4 mil filmes e 17 mil programas de televisão. Pronto, e aqui no fundo é comprar conteúdos, é fidelizar, manter o cliente satisfeito. Isto é a maior aquisição desde a Whole Foods em 2017, se não estou em erro, foi quase 14 mil milhões, por isso isto no fundo é diversificação do negócio da Amazon. Já estão no negócio da saúde, mercearias, o negócio do conteúdo, por isso é uma expansão natural, apesar de terem pago bastante. O múltiplo foi cerca de 27 ou quase 30 vezes os resultados, mas o que é facto é que mesmo assim é inferior ao que eles andam a gastar em conteúdos nos últimos 2 anos, por isso. Sim, estamos a falar num negócio de 8,4 mil milhões de dólares. Filipe, como é que tu olhas para esta movimentação então e para este negócio? Bom, numa perspectiva mais de setorial, está dentro daquilo que tem acontecido recentemente. Tivemos ainda há 10 dias atrás um negócio também da Warner com a Discovery, até bastante maior do que este, quase 10 vezes em termos de é verdade. E que há aqui claramente uma migração para o streaming, do ponto de vista da forma como se consomem conteúdos de entretenimento e informação. Portanto, por aí eu diria que não é nada de novo, porque já é uma tendência que temos vindo a analisar. Numa perspectiva mais macro, e o Pedro aflorou esse tema, e acho que é importante para nós percebermos um bocadinho a forma como o mundo vai funcionando. As empresas têm aproveitado, digamos, o seu poder de aquisição, quer para, e não é este o caso, mas para comprar concorrentes emergentes que possam afetar, digamos, o seu negócio, ou então para diversificar de maneira a que possam beneficiar de áreas de negócio nas quais não estariam tão aptas. Quem tem feito isso muito bem é a Microsoft, por exemplo, que tem entrado em muitos negócios precisamente para proteger, digamos, a sua capacidade de continuar rentável ao longo do tempo. E isto é uma transição face àquilo que acontecia antes. Havia diversificação, mas mais feita in-house, ou seja, as empresas eram grandes conglomerados que dentro de si, por exemplo, uma GE é um bom exemplo, em que dentro de si tinham muitos negócios, muitas áreas de atuação. Aqui a ideia é, às vezes, integrá-las, outras vezes só ter uma participação, portanto isso acaba por ser interessante. E de resto, eu focava, aliás, diria o número que o Pedro disse de outra maneira. O Pedro disse 0,5% da capitalização bolsista. Eu vou dizer a mesma coisa de outra maneira. A Amazon quase conseguia comprar 200 MGMs com a sua capitalização bolsista, que é o mesmo número dito com outra perspectiva. Eu acrescentava aqui uma nota, porque claramente este negócio é um posicionamento da Amazon aqui com o Amazon Prime Videos, não é? A concorrer aqui com a Disney, com a Netflix. Em todo caso, na minha perspectiva, a Netflix acaba por ser destas empresas dos conteúdos aquela que vai tendo mais concorrentes que vão comendo, digamos aqui, o seu negócio, porque claramente não é o negócio principal da Amazon, de longe disso. Claramente a própria Disney tem outros negócios. Aliás, agora com a abertura dos parques, muito possivelmente vamos ter o impacto depois nas próximas contas destas aberturas dos parques, e os parques e os cruzeiros representam a grande parte aqui no caso da Disney. Será interessante ver aqui esta concorrência destas produtoras de conteúdos e deste negócio de streaming, e como é que a Netflix
se irá posicionar. Obviamente tem estado aqui a produzir os conteúdos próprios, não é? Nós podemos crescer organicamente ou por fusões e aquisições. A Amazon a entrar comprou aqui catálogos, a Netflix tem apostado no conteúdo próprio, mas vamos ver se não haverá aqui mais movimentações. Mas se houver, cá estaremos nós no Market to Market para dar aqui todas as novidades. Agora é tempo do nosso... Diz. Desculpa, isso permite, ainda falta depois uma evolução a seguir, que é a evolução do consumidor, porque nós tínhamos a subscrição da internet e, em alguns casos, a subscrição do Netflix. E agora, se quisermos ver tudo aquilo que gostamos, temos de ter essa, mas depois temos de ter a da HBO, temos de ter a da Disney, temos de ter a da Amazon Prime. Quer dizer, depois falta, porque eu acho que vai acontecer, um processo de agregação outra vez relativamente à forma de consumo, porque hoje já não dá para nós subscrevermos isso tudo, mais Spotify, quer dizer, não dá, não é? Portanto, vamos ver como é, exatamente, o que é que acontece, porque no fundo estão todos a lutar pelos mesmos clientes, não é? E em termos de famílias, porque é o cliente final, em termos de famílias, como o Filipe estava a dizer, chega ali um momento em que eu vou ter que fazer opções. E se houver novidades, claramente voltaremos a este tema. Agora é tempo do nosso consultório. E dizer, como sempre, para quem nos está a ver ou para quem chegou agora, que nós temos esta área do consultório onde pode enviar as suas questões. Tem no link aqui, o link vai encontrar na descrição, pode clicar, deixa a sua questão que nós vamos aqui responder. Esta semana temos mais 2 questões e vou começar pela primeira, que é enorme, aqui do Pedro Leite, em que diz: gostava de tirar uma dúvida que tenho há muito tempo, que até hoje me tem impedido de investir. Como estou a iniciar a construção de uma casa e tendo algum dinheiro de parte proveniente de um rendimento extra e outra parte proveniente do meu salário, pergunto-me muitas vezes se não seria mais sensato poupar o máximo que posso para abater na entrada para o crédito da casa e só depois começar a investir, ou se investir uma parte do montante deixando só o fundo de emergência mais os 10% de entrada do crédito. Tenho 31 anos e não queria começar muito tarde a investir na minha independência financeira. Obrigado pelo conteúdo que partilham, sem dúvida contribuem para uma evolução positiva na literacia financeira em Portugal. Muito obrigada, Pedro. E lanço esta pergunta para o Filipe. Filipe, o que dizer aqui ao Pedro Leite? Bom, eu vou tentar responder de uma forma que sirva para muita gente, além do Pedro, não é? Porque é evidente que para analisar um caso assim tão em concreto precisávamos saber mais alguns detalhes, porque depois cada caso acaba por ser um caso. A primeira coisa que eu gostaria, o primeiro elemento que gostaria de focar é que sim, já deveria ter algo investido nomeadamente em bolsa, de alguma forma, mesmo que sejam montantes relativamente pequenos, mas creio que já o deveria fazer. Deveria fazer também, até para aproveitar, digamos, os benefícios fiscais que tem, por exemplo, em termos de PPR, e, portanto, pode, se houver dificuldade de separar esse dinheiro de outra forma, pelo menos a parte dos PPR pode ser colocada numa vertente menos conservadora e desta forma já estar, digamos, exposto a uma variação mais interessante. Porque no fundo a pergunta que nos é feita é se eu devo ter mais crédito ou se devo ter mais montante endividado e estar com o dinheiro em paralelo a funcionar noutro sítio. E a resposta financeira é fácil, que é se a taxa de rentabilidade que eu tenho do meu investimento, taxa de rentabilidade média, for acima da taxa de juros que eu pago, e por taxa de juros estamos a falar da TAEG, portanto incluindo seguros e tudo mais, e produtos conectos que sejam necessários, bom, claro que deve investir se conseguir uma taxa de juro acima. E como as taxas de juro neste momento estão muito baixas, como nós já falamos no início do programa, fico com a sensação que é mais fácil e mais aconselhável ter já o dinheiro a funcionar em paralelo e continuar com o crédito. A questão do crédito, eu percebo que haja uma prudência em não ter um montante demasiadamente elevado, mas é também uma alternativa que se tem sempre a partir de agora, que é em qualquer momento, se entender que as taxas estão a subir ou que o mercado está mais perigoso, há sempre a hipótese de ir amortizando o crédito. Portanto, este jogo de ir privilegiando a amortização do crédito ou aumentar o investimento é aquele que vai tendo que ser jogado, vamos chamar-lhe assim. Sim. Agora, eu diria que sim, que deveria já ter alguma coisa em bolsa, em algo, vamos chamar-lhe, mais arriscado, para que com os tais 20, 30 anos de capitalização que se espera que venha a ter, consiga, enfim, construir um portfólio financeiro interessante.
Acrescentava realmente só a reforçar esse ponto, tem a ver com a percepção das finanças pessoais num todo, que é preciso olhar e compreender os objetivos. Às vezes procuram respostas imediatas para coisas que não são imediatas. Além disso, como eu sempre digo, as finanças são pessoais e personalizadas e, portanto, há objetivos, há coisas que são importantes para umas pessoas e que não são importantes para outras, e isso pode mudar completamente o planeamento financeiro. Agora, vamos à segunda questão. Na última década, o Nasdaq tem tido uma performance superior ao S&P 500, mas este ano, com a rotação dos setores e a reabertura da economia, o S&P 500 tem superado o Nasdaq. Nos próximos anos, em virtude também do plano de reestruturação e infraestruturas dos Estados Unidos, consideram que há a possibilidade do S&P 500 continuar a superar o Nasdaq ou consideram que esta tendência poderá inverter-se novamente a curto prazo? Obrigado, pergunta o Bruno Ribeiro, e eu lanço então a pergunta ao Pedro. Obrigado, Bruno. É efetivamente uma questão que nós já temos vindo a abordar, que é a rotação de setores, e estamos a assistir que o SP tem tido uma melhor performance que o Nasdaq. Eu acho que essa rotação é para continuar. Não quer dizer que o Nasdaq baixe. Muitas vezes nós temos que perceber provavelmente o rácio Nasdaq sobre o SP vai baixar, mas é porque o SP provavelmente vai subir mais, ou seja, não quer dizer que existe agora ou uma queda, um crash ou uma correção substancial no Nasdaq, até porque eu acho que as empresas tecnológicas não há como fugir delas e é a progressão natural da sociedade para os próximos anos. O que provavelmente existe é uma recuperação mais rápida dos setores mais penalizados. Por exemplo, ainda hoje ouvimos a Airbus que vai aumentar a sua produção, espera em 2023, 2025 já ter uma produção superior a 2019, o que é impressionante. A mim surpreendeu-me, as ações estão a subir 9% e com isso também contagiam de forma positiva a Boeing que não está no Nasdaq, está no SP, no Dow, por isso também temos vistas financeiras a recuperarem bastante com a perspectiva de subida de taxas de juros, ou pelo menos, principalmente nos Estados Unidos, uma normalização mora lenta, mas seja mais rápida do que na Europa. As industriais, o setor automóvel também recuperar. Por isso, eu acho que essa tendência é para continuar. Agora, não quer dizer que não quer dizer que o governo tem que fazer uma alteração estrutural. Provavelmente tem que expor-se um bocadinho mais, que é o que nós pelo menos temos feito, mais a ações do SP ou mesmo do Dow, mas não sair completamente das tecnológicas, porque nos mercados eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Devemos manter a diversificação, agora sobreponderar alguns setores ou subponderar. E neste caso acho que a economia tradicional há de ter que recuperar e acho que o investimento deve estar mais focado nessa via. Ok. E ficam então aqui as respostas para as perguntas enviadas. Recordar então, quem quiser tem um link na descrição e pode enviar a sua pergunta. Filipe e Pedro, uma vez mais agradecer-vos pela companhia nesta semana de análise aos mercados. Nós encontramos então na próxima semana. Obrigado, até a próxima semana. Obrigado, até para a semana.